Olá, muito boa tarde. Estamos de volta para neste dia sublinhar o direito à assistência religiosa a meio hospitalar, um tema que aqui no programa Eclésia visitamos em cada quarta-feira e que olhamos hoje com a presença entre nós do Padre Fernando Sampaio, com quem iremos conversar logo após os temas da atualidade religiosa que hoje lhe apresentamos. O Papa falou no Parlamento Europeu. Francisco vê a solidão como uma das doenças da Europa e condenou o aborto e a eutanásia. O Papa Francisco discursou perante os deputados do Parlamento Europeu em Estrasburgo, onde disse que a alma do velho continente está ameaçada pela solidão e pelas consequências da crise económica e social. Una delle malattie che vedo più diffuse oggi in Europa è la solitudine, propria di chi è privo di legami. La si vede particolarmente negli anziani, spesso abbandonati al loro destino, come pure nei giovani privi di punti di riferimento e di opportunità per il futuro. La si vede nei numerosi poveri che popolano le nostre città, la si vede negli occhi smarriti dei migranti che sono venuti qui in cerca di un futuro migliore. O Papa condenou o recurso à eutanásia e ao aborto, frutos de uma visão que reduz o ser humano a um bem de consumo. Quando la vita non è funzionale a tale meccanismo, viene scartata, senza troppe remore, come nel caso dei malati terminali, degli anziani abbandonati e senza cura o dei bambini uccisi prima di nascere. Francisco sublinhou ainda a importância das raízes religiosas para a construção do futuro da Europa. Nas palavras que proferiu aos parlamentares europeus, Francisco defendeu uma Europa centrada nas pessoas e não escrava da economia. Cari eurodeputati, è giunta l'ora di costruire insieme l'Europa che ruota non intorno all'economia, ma intorno alla sacralità della persona umana, dei valori inalienabili. L'Europa che abbraccia con coraggio il suo passato e guarda con fiducia il futuro per vivere pienamente e con speranza il suo presente. È giunto il momento di abbandonare l'idea di un'Europa impaurita e piegata su se stessa per suscitare e promuovere l'Europa protagonista, portatrice di scienza, di arte, di musica, di valori umani e anche di fede. Depois, o Papa discursou no Conselho da Europa, onde destacou a importância da solidariedade e da caridade. O Papa Francisco encerrou no Conselho da Europa a visita à cidade francesa de Estrasburgo, apresentando um projeto europeu centrado na dignidade humana, que respeita as raízes do continente, livre de hegemonias políticas. Auspico vivamente che si instauri una nuova collaborazione sociale ed economica, libera da condizionamenti ideologici, che sappia far fronte al mondo globalizzato, mantenendo vivo quel senso di solidarietà e carità reciproca che tanto ha segnato il volto dell'Europa grazie all'opera generosa di centinaia di uomini, donne, alcuni dei quali la Chiesa cattolica considera santi, i quali nel corso dei secoli si sono adoperati per sviluppare il continente, tanto attraverso l'attività imprenditoriale che con opere educative, assistenziali e di promozione umana. Perante a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, Francisco denunciou as consequências do tráfico de armas, que alimenta também o terrorismo religioso, e pediu que o velho continente aprenda com as lições das duas guerras mundiais do século XX. E così oggi abbiamo davanti agli occhi l'immagine di un'Europa ferita per le tante prove del passato, ma anche per le crisi del presente,
che non sembra più capace di fronteggiare con la vitalità e energia di un tempo. Una Europa un po' stanca, pessimista, che si sente cinta d'assedio dalle novità che provengano di altri continenti. Il mio augurio è che l'Europa, riscoprendo il suo patrimonio storico e la profondità delle sue radici, assumendo la sua viva multipolarità e il fenomeno della trasversalità dialogante, ritrovi quella giovinezza dello spirito che l'ha resa feconda e grande. Grazie. Esta foi a segunda viagem internacional do atual pontificado na Europa, após a visita à Albânia, e a mais curta de um Papa no estrangeiro, com duração de cerca de 4 horas. Apostar na formação de catequistas e nos ministérios laicais são prioridades na Arquidiocese de Évora, onde decorreu a Jornada Diocesana de Liturgia e Catequese. Vive a alegria que nasce da misericórdia. É este o tema que anima o ano pastoral em curso na Arquidiocese de Évora e que teve agora a primeira ação conjunta. A Jornada Diocesana de Liturgia e Catequese, que vai na sua terceira edição, destacou 2 vertentes. Primeiro, aprofundar o sentido da misericórdia que Deus nos oferece a todos e, em segundo lugar, uma vez que acolhemos a misericórdia de Deus em nós, tornar-nos, cada um de nós, como pessoa, e depois a comunidade no seu todo, como instrumentos e meios para que essa misericórdia seja vivida de forma concreta, na família, na escola, no trabalho e também na própria comunidade em si. Na área da catequese da infância e da adolescência, o desafio passa pela formação adequada dos catequistas. Nós temos à volta de 1.100 catequistas, muitos deles não têm grande formação assim de base e, portanto, nestes encontros, até para as pessoas não terem que repetir, virem tantas vezes a Évora, queremos que os catequistas adquiram uma sólida formação bíblica, litúrgica, catequética. E por isso temos apostado um bocadinho. Temos feito reuniões de natureza vicarial e 1 ou 2 a nível diocesano. Neste momento, a catequese familiar já decorre numa paróquia, mas a Diocese está a incentivar as escolas paroquiais de pais. Ou seja, já há algumas paróquias que este ano quiseram começar com esse ritmo, juntando os pais 2 vezes por período, para com eles dialogar sobre o que é que os filhos vão fazer na catequese e ao mesmo tempo servir de catequese, digamos assim, também de adultos, não é? No campo da liturgia, a dimensão da misericórdia e da alegria levou a um trabalho especial com aqueles que desempenham o ministério de leitor. Cuidar de que a palavra seja de facto uma grande descoberta, ou cada vez mais uma descoberta de intensidade, de alegria e de vida em misericórdia dentro das comunidades. Depois, ao longo do ano, teremos algumas ações, nomeadamente com os ministros extraordinários da comunhão, com os ministros extraordinários das celebrações das exéquias e com os ministros extraordinários das celebrações na ausência de presbítero, dominical. Pela sua extensão territorial e pela escassez de clero, a Diocese tem apostado nos ministérios laicais. Mas o trabalho é em conjunto com o sacerdote e as comunidades estão disponíveis e abertas para... E dessas próprias comunidades nascem estes elementos, o que faz com que haja também uma aceitação muito boa. A Arquidiocese de Évora, no início do seu ano pastoral, a dinamizar os campos da catequese e da liturgia. Valorizar o contributo do pensamento reflexivo para a construção da paz. Foi esse o debate na Universidade Católica no Dia Mundial da Filosofia. 20 de novembro foi o dia instituído pela Unesco para assinalar o Dia Mundial da Filosofia. Na Universidade Católica Portuguesa, a área científica de Filosofia da Faculdade de Ciências Humanas quis assinalar esta jornada para propor contributos para a paz que resultam do pensamento reflexivo. Mais do que celebrar o Dia Mundial da Filosofia, é celebrar de algum modo esta tentativa de pôr a racionalidade humana no caminho para um encontro da paz e deste modo celebrar a paz a que existe e sobretudo aquela que gostaríamos que viesse a existir para o futuro. Nas comemorações do Dia Mundial da Filosofia,
A reitora da Universidade Católica Portuguesa apontava a salvaguarda dos direitos humanos como condição primeira da paz. A dignidade humana é uma realidade primeira perante o poder, autocrático ou democrático, e, consequentemente, o poder, qualquer que ele seja, está-lhe subordinado. Esta ideia de subordinação do poder político à dignidade da pessoa humana manifesta-se de modo especial por intermédio dos direitos humanos, direitos fundamentais, que, como se disse, emergem daquela realidade e nela se consolidam, e de uma forma que se pode qualificar como culturalmente aberta. Urgências que se manifestam em contextos de ameaça global à convivência pacífica. O tempo em que vivemos hoje em dia é um tempo em que não só, mais uma vez, a esperança de a paz de algum modo se universalizar no globo terrestre faliu a seguir à Primeira Guerra, que, como sabemos, era dita a guerra que iria acabar com todas as guerras. Pelo contrário, iniciou uma série de guerras que continuam até hoje. Há todo um conjunto de questões que dividem a humanidade e que vão ter de ser resolvidas. No debate sobre direitos e sobre a paz, emerge o bem comum como caminho de todos para a construção da paz. Só se poderão resolver se nós conseguirmos descobrir aquilo que vai ter de ser universalizado, a grande ideia do bem comum, que penso eu exposta de variadíssimas formas ao longo das grandes tradições de pensamento, é o grande bem, é o bem precioso da humanidade, e isto visto quer de um ponto de vista teológico, quer de um ponto de vista das religiões, com ou sem teologia, quer do ponto de vista o mais laico, mais radicalmente laico possível. O Dia Mundial da Filosofia foi assinalado na Universidade Católica num debate alargado através das plataformas digitais. Estes e outros temas estão presentes em agência.eclesia.pt. Agora, esse direito que a todos assiste de recorrer à assistência espiritual sempre que a doença nos empurra para as unidades de saúde. O padre Fernando Sampaio é o coordenador nacional dos capelães hospitalares e está hoje entre nós. Muito obrigado, padre Fernando, por estar uma vez mais na nossa companhia. Temos vindo a analisar este novo decreto-lei e que consagra como um direito universal o acesso à assistência religiosa nas unidades dos cuidados de saúde, que apresenta também como um ato livre e consciente que não deve estar sujeito nem a pressões nem a condicionalismos. Isto é uma matéria sensível, a identidade religiosa, a vivência espiritual de cada um. A lei consagra a livre movimentação dos diversos representantes das várias confissões religiosas nas unidades de saúde. E aí é realmente necessário atender às necessidades dos doentes, mas também no respeito pelas convicções de cada um. Exato. Se há das coisas mais preciosas que nós temos é a nossa intimidade, sobretudo aquilo que é a nossa própria fé, são as nossas convicções. E essa é das coisas mais preciosas e não há direito que me violem essas coisas mais preciosas que eu tenho. O respeito por aquilo que são as minhas crenças, por aquilo que são o meu sentido de vida, aquilo que eu tenho como opção fundamental na minha vida, eu acho que é direito eu preservá-lo. E vir-me violentar nesse sentido a minha intimidade, mais vir-me violentar quando eu estou fragilizado, quando eu não posso defender, isso é um ato desumano. E quer mesmo nós, quer seja outra religião qualquer que eu venha fazer, quer seja eu próprio fazê-lo sobre alguém que seja católico e que eu vá violentar, eu estou a fazer um ato desumano. Se há alguma coisa mais bonita, mais preciosa e mais humanizadora que eu posso ter, é o respeito absoluto pela pessoa, pela sua crença, pela sua caminhada, pelo seu ritmo de caminhar na sua própria fé. Portanto, é necessário colocar uma linha, uma fronteira em que, estou a pensar no seu caso, padre Fernando, quando passa por entre as camas do hospital, entre a palavra afável que se dá a um doente ou o apresentar-lhe a doutrina cristã, há que jogar aqui com alguns cuidados, com alguma sensibilidade.
Há sobretudo que julgar com respeito pela pessoa. Porque quem me orienta não posso eu não posso ter uma agenda. Quem tem a agenda é o doente. Quem tem o interesse e a necessidade espiritual é o doente. E eu tenho de atender o doente segundo a sua necessidade espiritual. Daí que eu tenho de o respeitar na sua própria caminhada, naquilo que é a sua própria crença, naquilo que é a sua própria interioridade. Eu não posso levar a minha agenda, porque senão estou a violentar o doente. E imaginemos que o doente é de outra religião. Eu posso cumprimentá-lo, posso saudá-lo como pessoa humana, mas tenho de o respeitar na sua própria religião, senão estou a fazer proselitismo. E isto, para além de ser proibido, é um ato desumano no caso, portanto, desta pessoa que está fragilizada. Aliás, há doentes, às vezes, que isto acontece de pessoas que se infiltram nas visitas e que muitas vezes vão violentar as pessoas. Eu recordo-me de uma senhora no outro dia que dizia: o meu internamento, o meu último internamento foi um inferno, porque não me respeitaram. E eu recebia a comunhão e havia alguém ao lado, no caso seriam doentes e seria alguém do pessoal que a pressionava exatamente na relação com a comunhão que ela recebia, e ela via-se violentada e diz: o meu internamento foi um inferno. Quer dizer, e é isto que não pode ser. Porque se por um lado a pessoa está doente, ainda se lhe vai carregar mais violentando-a. Isto é um ato desumano e desumanidade. Não propondo, forçando esta proposta de uma determinada religião, nem tampouco dificultando o acesso a. Nem sequer dificultar o acesso a, porque às tantas, por exemplo, imaginemos um doente que pede a assistência espiritual e religiosa do capelão católico, ou pede o pastor protestante, e o profissional não atende o doente, enfim, não chama, não anuncia que existe uma pessoa que deseja ter essa assistência, no fundo está a respeitar o próprio doente. Não é bom profissional aí, porque a assistência espiritual é um direito do próprio doente, não é das igrejas. É um direito do próprio doente, o doente pode pedi-lo, faz parte dos direitos humanos e, portanto, deve ser respeitado porque faz bem à saúde também. Nós funcionamos num país, pertencemos a um país maioritariamente católico e as capelanias hospitalares acabam por ter uma configuração ou uma presença maioritária dos capelães hospitalares católicos. No entanto, há um dado curioso, são as próprias capelanias e, por vezes, o sacerdote católico, que muitas vezes agiliza o acesso aos ministros de outras religiões, não é? Quando um doente assim o solicita e não há ou não está presente no hospital um ministro de uma determinada identidade religiosa. Sim, nós temos essa disponibilidade e essas são as nossas linhas de orientação de ajudar os doentes de outras tradições religiosas ou de outras igrejas a terem acesso aos seus pastores quando de facto nos chega esse conhecimento do desejo do próprio doente. Porque o doente tem direito, porque é um direito dele a assistência espiritual e religiosa, ele tem o direito a ter assistência segundo a sua crença e segundo o seu desejo, portanto, segundo o seu desejo. A assistência não lhe pode ser imposta. Aliás, o próprio decreto-lei diz isso mesmo, no artigo 4, número 3, os profissionais de saúde, os demais funcionários ou voluntários que trabalham ou prestam serviço nas unidades, bem como os assistentes espirituais e religiosos, não podem obrigar, pressionar, nem por qualquer outra forma, influenciar os utentes na escolha da assistência espiritual religiosa. Pelo contrário, aquilo que devem fazer como boas pessoas humanas, que fazem o bem, é exatamente ajudar o doente a ter acesso a alguém que o possa satisfazer nas suas necessidades. E para isso há um contributo que eu considero quase precioso, uma pequena publicação que em tempos difundiram e que está é para ser transportada no bolso das batas, não é? Sim, essa publicação em que dá um conjunto de notas sobre as diversas religiões, quais são, portanto, no fundo, os contributos que as diversas religiões fornecem e podem dar para o bem dos doentes. Existem, isso que foi dado para os profissionais, para eles poderem, de facto, ter contacto com aquilo que é o contributo das diferentes religiões para os doentes e para o bem-estar dos doentes. Há sempre, nesta questão aqui da assistência aos doentes, há sempre dois cuidados a ter,
que é por um lado, o bem-estar dos outros doentes. Quando nós vamos prestar assistência a um determinado doente, temos também ter em conta o bem-estar dos outros doentes, por um lado, e, em segundo lugar, ter em conta os cuidados de saúde. Às vezes há assistentes espirituais que podem demorar muito tempo com o doente, mas o doente às vezes pode precisar de que lhe sejam prestados cuidados de saúde. E deve-se ter em conta estes dois parâmetros, o bem-estar dos doentes e os cuidados de saúde. É importante porque é, em primeiro lugar, o bem do doente que está em causa. E nós devemos ter isso em atenção. E, por outro lado, há um outro aspecto que é extraordinariamente importante também, que é, quando se presta assistência espiritual aos doentes, de ter um contato permanente com os profissionais. Porque, às vezes, na aproximação ao doente, na ajuda ao doente, às vezes uma pequena palavra do profissional nos pode ajudar a ter uma melhor apoio ao próprio doente. Às vezes somos nós, o doente, que nos transmite coisas que podem ser importantes, que os profissionais também conheçam, para poder ajudar melhor o doente. E este diálogo na integração entre os profissionais, por um lado, e os assistentes espirituais, por outro, é extraordinariamente importante para o bem-estar dos doentes, para a sua saúde. Muito bem, Padre Fernando Sampaio, muito obrigado por ter estado aqui na nossa companhia. Na próxima semana voltaremos a olhar algumas dimensões relacionadas com este novo decreto-lei e a assistência espiritual e religiosa. Um olhar em torno desse direito consagrado pelo novo decreto-lei que regula a assistência religiosa nos hospitais e estabelecimentos do Ministério da Saúde. Lembro que na Antena 1, pelas 22h45, também pode acompanhar o programa Eclésia no seu formato rádio. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.